Queridos irmãos, graça recebida, fé confessada, gratidão vivida. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com você. Amém. Sem dúvida, vivemos em tempos em que as pessoas estão cada vez mais apressadas e distraídas. Literalmente, as contas não fecham. O mês parece que tem menos dias do que realmente tem. As contas parecem que só aumentam. Cada vez que abrimos uma caixa dos correios, quando chega uma conta no final do mês, nos assustamos, pois o valor nunca parece ser igual ao mês anterior, mas sempre acima. As pessoas, quando empregadas, recebem pouco, e mesmo as que recebem razoavelmente bem, dizem que é insuficiente. De modo geral, as pessoas recebem muitas bênçãos. Eu recebo, e vocês também. Mas nós temos um hábito que é nosso, de agradecer pouco. Pois olhamos apenas para as coisas materiais que nós conquistamos. E é bem provável que você também esteja nessa mesma situação, analisando mais as coisas materiais que você tem conquistado durante o ano de 2025, do que propriamente as grandes bênçãos infindáveis que Deus derramou sobre você neste ano. Nós experimentamos bênçãos todos os dias, e são incontáveis, desde o nascer do sol, o alimento na mesa, o ar que respiramos, o abraço de quem nós amamos. E no entanto, a gratidão se torna algo bastante raro. Em resumo, tendemos fortemente a sermos ingratos. Também no ambiente da igreja não é diferente. Somos abençoados com a oportunidade de todos os finais de semana termos culto na igreja, mas nem sempre nós consideramos importante estar aqui, e nem sempre nós realmente nos esforçamos para estar na casa de Deus. Acredito que a nossa ingratidão tem uma origem bem pontual, pois a gratidão não é natural ao coração humano. A gratidão é fruto exclusivo da fé, de reconhecer-se incapaz de ter todas as coisas que nós temos, e então elevamos as mãos aos céus e reconhecemos que tudo é presente de Deus. A fé que reconhece a graça de Deus, ela nos estimula a dizer: Senhor, obrigado. Senhor, obrigado pelas minhas dores, obrigado pelos meus sofrimentos, obrigado pelas coisas difíceis que também recebo na vida. Uau! E cadê as coisas boas? Bom, estão lembrando das coisas difíceis que nós temos. Elas também precisam ser motivo de agradecimento, pois também por meio das nossas dificuldades, Deus nos conduz de uma maneira a reconhecermos e entendermos que não temos tudo quanto nós queremos, mas exatamente aquilo que nós precisamos. Afinal de contas, nós não viveremos eternamente aqui nesta terra. Hoje a palavra do Senhor nos convida a refletir sobre três grandes verdades que sustentam a vida cristã: a graça recebida, fé confessada e gratidão vivida. São verdades que refletem a graça de Deus em nós. São verdades que acontecem na nossa vida, sempre na mesma ordem. Deus vem ao nosso encontro, somos abençoados por Deus, e então nós somos convidados a confiar nesse Deus e naturalmente depois viver a partir desta graça recebida do Senhor. Deus vem e transforma, e transformados por Deus somos levados a reconhecer a bondade do Senhor, declarando que Ele é fonte de graça
por conseguinte vivemos a vida em gratidão como um eco do amor de Deus em nós. Quem de nós já teve a experiência de passar num ambiente ou numa rua e falar e se ouvir novamente o eco da sua voz? Como é gostoso fazer essas brincadeiras, como é bom a gente recordar essas coisas, a gente se ouvir, a gente até começa a dar risada muitas vezes. Assim é a vida de fé, quando nós ouvimos e conseguimos nos enxergar sendo agraciados pela presença de Deus em nossa vida. Nos encanta, pois Deus age em nosso favor. Para ilustrar, quero contar uma pequena história. O menino estava brincando no quintal e caiu num buraco fundo. Gritava, chorava, desesperado. Um vizinho ouviu e correu para ajudá-lo. Com esforço, sujou-se todo, mas conseguiu puxar o menino para fora daquele buraco. Quando o menino chegou em casa, correu para contar à mãe: mamãe, alguém me salvou. A mãe perguntou: e você agradeceu? Ele respondeu, sorridente: eu estava tão feliz por ter sido salvo que esqueci de agradecer. Assim somos nós. Muitas vezes diante de Deus recebemos tanto perdão, vida, salvação, e ainda assim esquecemos de voltar a agradecer. Hoje, através da palavra, o Senhor quer reacender em nós a gratidão. Através do exemplo dos textos do Salmo 111, do texto de Ruth, que nós ouvimos há pouco, o texto de Timóteo, capítulo 2, 1 a 13, e do Evangelho de Lucas, de maneira muito especial, que nos apresenta a cura de 10 homens leprosos, que devido à situação, não poderiam estar no meio do povo. Automaticamente a doença os excluía e os lançava à margem da onde eles estavam acostumados. Eram automaticamente retirados do convívio da família e assim sucessivamente. Aprendemos que a verdadeira fé é aquela que confessa a graça recebida e a transforma em vida de gratidão. É isso que nos conta o texto do Evangelho de Lucas 17, 11 a 19, sobre a cura dos 10 leprosos. Em cada um dos textos, a graça de Deus escancara a bondade de Deus sobre os pecadores. Por exemplo, o evangelista Lucas nos diz que Jesus estava a caminho de Jerusalém, passando entre Samaria e a Galileia. Esse detalhe é importante, observe. Jesus está nas fronteiras entre o puro povo judeu e o impuro, os samaritanos, que eram rejeitados dos judeus. Tanto é que você conhece aquela parábola do bom samaritano. Jesus escandaliza os judeus porque ele diz: olha, todos poderiam ter ajudado, mas ninguém ajudou, somente aquele que não fazia parte do grupo, que era o samaritano, estendeu a mão e foi bondoso. Ainda hoje ele continua entre os que já estão no seu rebanho conosco e quer ser conhecido por meio de nós, aqueles que ainda não o conhecem. Afinal de contas, estes que já sabem são testemunhas vivas pela fé que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos e agora, por onde andam, por meio do seu testemunho de vida, devem levar Cristo aos que ainda não sabem que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador. Mas nesta caminhada, eu e você, nós não estamos sozinhos. Deus, o Espírito Santo, está conosco. Tanto é que nós confessamos há poucos instantes na confissão de fé no credo apostólico, dizendo: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Estarmos aqui é a obra de Deus, o Espírito Santo, que nos convence na nossa dependência em Cristo Jesus. No caso do Evangelho, percebemos que Jesus está sustentando os seus, mas também quer ser achado
por aqueles que ainda não fazem parte do seu rebanho. É ali, nas margens da vida, que a graça se revela. Talvez aí onde você está, no seu trabalho, com seus amigos, seus vizinhos, tem pessoas que estão quase morrendo, estão doentes, não digo leprosos, mas doentes das mais diversas formas, estão querendo apenas que alguém os aponte para Cristo, para que eles também sejam curados, consolados e possam também ser salvos. Temos um bom exemplo no texto do Evangelho que nos conta sobre 10 homens leprosos, excluídos, impuros, isolados, que levantam a voz e clamam de longe: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Eles não pedem explicações, os porquês da sua enfermidade, apenas sabem que em Cristo podem ser atendidos, assim como nós podemos ser. Os leprosos, por sua vez, não argumentam seus méritos, do tipo: eu não mereço estar aqui, eu sempre fui um bom homem, nunca matei, nunca roubei. Não tinha que discutir isso. Eles precisavam ser curados em Cristo Jesus. Eles apenas clamam por misericórdia. E a palavra misericórdia significa miséria do coração. Senhor, te compadece da nossa miséria, do nosso coração, e nos dá uma nova oportunidade. E não ficam sem resposta. E Jesus os ouve. Ele não toca neles. Ele apenas dá uma ordem: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E o texto continua: enquanto iam, foram purificados. Eles creram na palavra e obedeceram, mesmo sem ver ainda o resultado. É que nem nós estamos aqui hoje de noite, sabemos que precisamos estar na casa de Deus. Eu tenho dito, quem recebe as mensagens, é o melhor lugar do mundo para se estar neste mundo, é na casa de Deus. Aqueles homens foram indicados por Jesus para ir se mostrarem aos sacerdotes, que então diriam: você está curado, está liberto. A cura aconteceu nesta caminhada, nesse ir, não no ponto de partida, mas na caminhada. Assim também é a graça de Deus conosco. Clamamos, somos ouvidos, mas as respostas vão acontecendo dentro do plano de Deus. Deus sabe que por causa do pecado nós estamos feridos, afastados da presença dele, mas em Cristo somos achados por Deus, e Deus então é conhecido por ser um Deus gracioso, Pai amoroso e misericordioso. E Jesus, quando nos encontrou feridos, impuros, cheios de culpa, Ele fez questão de nos transformar. A cada um que foi batizado, recebeu a graça de ser chamado Filho de Deus, e adotado pelo próprio Pai, cuidado por Ele, mantido por Ele, para no tempo certo, ser herdeiro da vida eterna. Assim também Ele continua vindo ao nosso encontro, sempre de novo, como no começo do culto, como sempre fazemos: Senhor, tenha piedade de mim, me perdoe. E recebemos a notícia de que somos perdoados em Cristo Jesus. Ao pecador, fica claro, a graça é imerecida, é presente de Deus. A graça é conhecida somente pelo fato de Deus se revelar a nós, e o conhecimento da bondade de Deus nasce da palavra que, ouvida, gera fé, confiança, por mostrar-nos um Deus todo-poderoso, mas bondoso, compassivo, e com o Evangelho ouvido há pouco, faz nascer a fé genuína em Cristo Jesus. Evangelho esse que nos aponta para a nossa real situação,
que nos lembra que nós não temos chance alguma se não estivermos em Cristo Jesus. Afinal de contas, a própria lei de Deus diz: olha, você, para ter direito à salvação, você precisa ser santo, perfeito. E aí a gente se desespera. E aí vem o Evangelho dizer exatamente isso: mas tu não vai conseguir fazer isso sozinho. Eu morri por você, eu quero te salvar. E aí a gente conhece a bondade de Deus em Cristo Jesus. Como nos diz o salmista, no Salmo 111, versículo 2: como são maravilhosas as coisas que Ele faz. Aqui é importante entendermos que não somos nós que buscamos a Deus, é Ele que vem ao nosso encontro. Assim como Jesus foi ao encontro daqueles leprosos, Ele vem até nós em meio às nossas feridas, às nossas falhas e nosso pecado. A graça, Sua graça nos alcança e nos purifica. A graça de Deus nos leva a confessar a fé, e essa fé confessa tudo quanto de bom Deus é fruto da bondade de Deus. Temos um bom exemplo de gratidão e fé. Vejamos, o leproso, um deles voltou, os 9 foram embora, foram cumprir a ordem: vai, se apresenta para os sacerdotes. Mas um voltou, reconheceu que a fonte da sua cura não estava nos sacerdotes, mas estava em Jesus. A fonte da salvação não está na figura do pastor, da placa da igreja, mas está em Cristo Jesus. Sem Jesus, eu e você somos os piores, miseráveis pecadores da face da terra, pois estamos nos iludindo. Agora, com Jesus, aí sim, vamos lá ouvir o pastor falar a respeito de Jesus. Vamos lá naquela igreja, na igreja luterana, que eu sei que lá o Evangelho é anunciado com pureza, com clareza, para que eu não esqueça que eu sou salvo, porque Jesus trabalha para me salvar. Aquele leproso volta-se para Jesus, e ao voltar-se para Jesus, ele não apenas recebe a certeza de que em Jesus ele teve a cura da sua enfermidade, mas ele também recebe do próprio Jesus a certeza de que você está curado porque teve fé. Quem somos nós entre os leprosos? Os 9 ou aquele que voltou? Quem você seria entre os 10? Como temos encarado a graça de Deus? Como um presente que eu não mereço, mas mesmo assim eu recebo? Ou achamos que temos direito de sermos abençoados e ainda achamos que eu tenho que receber isto ou aquilo? Eu estudei, então eu tenho que ter um bom trabalho. Eu sou uma pessoa que nunca traí minha esposa, meu marido, então eu tenho que ter isso e tenho que ter aquilo. Se eu pensar desse jeito, eu estou equivocado. O presente da salvação é para todos. Lembre do personagem bíblico que estava ao lado de Jesus na cruz. A Bíblia não nos diz o que ele fez, mas só somos lembrados que é um malfeitor que foi crucificado e no seu último momento de vida: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino com os teus anjos. Como resposta e promessa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus amados irmãos, espero que reconheçamos que não temos direito algum, mas aguardamos dia e noite pela graça do Senhor. Dos 10 leprosos curados, apenas um voltou, e Lucas nos diz, e esse era samaritano. Talvez poderíamos dizer, só um voltou para dizer: uau, obrigado pelo culto de hoje. E não era um termo. A gente acha até engraçado falar isso, mas por quê? Porque seria nesse contexto em que aqueles homens que, digamos, se sentiam agraciados porque faziam parte do clube dos que cumpriam as regras, agora aquele que
ouviu a palavra, creu, esse reconheceu que Jesus o salvou. O samaritano, pela fé, entendeu que Jesus era o próprio Deus agindo. Por isso, ele volta glorificando a Deus em voz alta e se prostrando aos pés de Jesus. Jesus pergunta: os homens que foram curados eram 10, onde estão os outros 9? E onde estão os 9? Essa pergunta ecoa até hoje. Onde estão os 9 que Deus tem abençoado? Poderíamos dizer, aonde estão os nossos outros irmãos na fé da nossa congregação que não têm vindo aos cultos, que também são abençoados diariamente pela palavra de Deus e que arrumam desculpas para não estar na casa de Deus? Aonde eles estão? E aonde eu vou quando eu não estou na casa de Deus, quando eu também me ausento da casa de Deus? O que é mais importante do que o meu compromisso de assistir um culto por semana? Deve ser muito importante, deve ser riquíssimo o seu compromisso para não estar na casa de Deus em todas as oportunidades. Meus irmãos, quando eu falo isso, não é para puxar as orelhas de ninguém, mas é um convite para que nós possamos refletir sobre a necessidade de nós nos esforçarmos para estarmos em comunhão com a palavra de Deus. Onde estão os que receberam libertação, perdão, sustento, mas não voltarem para agradecer? Como temos nós agradecido os cuidados de Deus? Vejamos, a fé do samaritano se torna confissão pública. Ele glorifica a Deus, ele se ajoelha e adora. E Jesus declara: levante-se e vá, você está curado porque teve fé. Percebam, os 10 foram curados, mas apenas um foi salvo. A cura veio pela graça, a salvação veio pela fé, que reconhece a graça e se entrega ao Senhor. Algo muito parecido Paulo vai dizer sobre os macedônios, quando ele vai falar sobre a questão das ofertas, e primeiro eles se entregaram ao Senhor, e depois também a nós, para se colocar à disposição do trabalho. Esse homem samaritano, segundo o texto do Evangelho, antes de ele mostrar para a igreja que ele tinha fé, ele reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador. A fé recebida pela palavra se torna uma confissão pública da bondade de Deus. E essa fé confessada é o tema do texto de 2 Timóteo, capítulo 2, 1-13, onde Paulo diz para Timóteo: e você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. Paulo encoraja assim a um jovem pastor a suportar o sofrimento, a confessar a fé com coragem e lembrar-se de Cristo ressuscitado. Ele também diz nos versículos 11 até o 13: se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Ele. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Vejam, a fé confessada não depende da força humana, mas da fidelidade de Deus. O ser humano pode se desviar, mas Deus não muda de atitude, continua sendo bondoso e misericordioso, nos querendo sempre de novo aos seus pés. Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Assim, irmãos, o samaritano nos ensina a confessar. Ao invés de nós irmos apenas nos alegrar pelas bênçãos recebidas, possamos dizer: Senhor, Tu que és a fonte de graça, bondade e misericórdia, a Ti eu venho agradecer. A fé que reconhece a graça
não fica calada. Ela adora, louva e testemunha. Ou seja, todo cristão naturalmente irá, pela ação de Deus e Espírito Santo, mostrar os frutos do Espírito Santo como uma marca da graça e da bondade de Deus. Com isso, a nossa fé não é apenas um palavreado que aponta para Cristo, mas uma ação no mundo agindo como resposta ao amor de Deus para que mais pessoas conheçam e sejam salvas. A fé é gratidão no dia a dia, que eleva as mãos aos céus, reconhece a bondade de Deus e mesmo nas dificuldades não rejeita ao Senhor. Para tal, temos um belo exemplo registrado no livro de Ruth, que conta a história de Ruth, um retrato dessa gratidão que se traduz em fidelidade. Ruth viveu em tempo de fome, perda, dor. Seu marido havia morrido, todos da família do esposo dela tinham falecido, com exceção a sua sogra. E naquele contexto, ser viúva para se manter, talvez na melhor das hipóteses, se prostituir era terrível. Conforme o texto, ela tinha tudo, mas perdeu tudo. Ela poderia ter voltado à sua terra, aos seus deuses, como foi incentivada pela sua sogra Noemi, a voltar a viver como vivia antes, mas ela escolheu permanecer firme com a sua sogra e seguir o Deus de Israel. Ela, além de crer, ela agiu como alguém que crê. É algo do tipo: não basta você aparentar ser, você tem que ser. Não adianta você dizer, eu tenho aparência de cristão, mas eu preciso viver esta minha fé. Ela, além de crer, viveu, agiu. Agraciada por Deus, pôde confessar no primeiro momento para sua sogra, mas pelos séculos, para nós, sobre como a vida com Deus é desprendimento das coisas materiais, para servir com fidelidade a Deus. Ruth diz: o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Essa é uma das mais belas confissões de fé de toda a vida. Ruth não tinha promessas de prosperidade, nem garantia de futuro. Ela simplesmente creu que o Deus de Noemi era o Deus verdadeiro, e a sua fé se tornou gratidão vivida, expressa em amor, serviço e lealdade. E mais tarde nós vemos, conforme a história, que Deus honrou esta mulher com esta fidelidade, tornando ela a bisavó do rei Davi, o antepassado do próprio Senhor Jesus, que foi apontado como sendo descendente do rei Davi. Pela fé em Cristo que vem ao nosso encontro, percebemos mediante a sua palavra que reconhecemos que graça recebida torna-se fé confessada, e como resultado nos leva a gratidão que é praticada no dia a dia, não apenas com palavras, mas com ações. Não adianta eu dizer que eu tenho fé, e se as minhas ações testificam contra esta minha confissão. Assim também, a exemplo dos nossos antepassados, acontece conosco hoje, e que sejamos nós, a exemplo desses antepassados que foram fiéis, perseverantes na fé. Pois, como diz Paulo em 2 Timóteo 2,10, eu suporto tudo com paciência por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus, que traz a glória eterna. Meus irmãos, contudo, a verdadeira gratidão não é apenas dizer obrigado, obrigado, Senhor, mas viver de modo que essa atitude proclame aquilo que está sendo dito: Senhor, Tu és bom,
a tua misericórdia dura para sempre. E como o salmista declara no Salmo 111, versículo 7, Ele é fiel e justo em tudo o que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Vejamos, a gratidão é a resposta natural da fé. Somente a graça de Deus, somente a fé, somente a Escritura que nos aponta para Cristo. Somente glórias a Deus. Somente a Deus seja dada a glória, pois não há nenhum outro que pode nos acudir como o nosso Deus nos acude. Não somos salvos por nossa gratidão, mas para viver em gratidão, pois a vida cristã é sempre um retornar para a cruz, onde emana todo o perdão e a graça plena em Cristo Jesus. Pois na cruz reconhecemos plenamente o Deus misericordioso, poderoso e compassivo. Hoje o Senhor chama a cada um de nós como aquele samaritano, a nós reconhecermos a sua bondade e a sua compaixão. Hoje nos chama para sermos um povo que reconhece a graça confessada e viver em gratidão. Talvez você se veja entre os 9, talvez você se sinta tão feliz por ter sido salvo, por ter sido acolhido nas suas necessidades, você se esquece de agradecer. Mas é preciso retornar aos pés de Jesus, voltar para agradecer, voltar para confessar, dizendo: Senhor, Tu és o meu Salvador. Como Paulo disse a Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Enquanto nós nos lembrarmos, sempre de novo nós vamos retornar aos pés da cruz do Senhor e agradecer. Por isso, a vida cristã é sempre uma volta à lembrança da cruz e da ressurreição. Ali está a fonte da graça, ali está a fonte da misericórdia de Deus, que em Cristo Jesus, quando morreu na cruz, gritou: tetelestai, está consumado. Ou seja, aquilo que você precisa para a salvação, eu realizei por você. A mim nasce a fé, a mim brota a verdadeira gratidão. Que o Senhor, pela sua graça, nos ensina a viver assim, com corações gratos, com fé viva e com uma vida que exala louvor. Amém.